Olá, amigos do Conexão Verdade, eu sou Sidmir Moreno e hoje nós iniciamos um quadro novo. Esse quadro se chama E Agora Prudente. E Agora Prudente vai discutir a cidade de Presidente Prudente, o presente dessa cidade e também o futuro dessa cidade. E nós vamos começar essa entrevista que eu classifico como talvez uma das melhores entrevistas, porque nós temos alguém que conhece muito bem Presidente Prudente. O ex-prefeito Nelson Bugalho foi também promotor, agora não vou dizer ex-promotor, mas aposentado, né? E atualmente o advogado Nelson Bugalho, alguém que tem aí um conhecimento da nossa querida Presidente Prudente. Vou fazer uma breve apresentação aqui, pois nós vamos entrevistar Nelson Bugalho, o ex-promotor de justiça, ex-prefeito em Presidente Prudente, agora advogado, como eu disse. E vou pedir para que o senhor se apresente, fale aí para o nosso público, para os nossos espectadores, quem é Nelson Bugalho? É prudentino mesmo de nascimento? Bom, primeiro, agradeço o convite, Sidmir, parabéns pelo programa, E Agora Prudente. É um bom título para um programa, né? Sim. Mas eu sou prudentino, então sou prudentino, me aposentei há 3 meses no Ministério Público como promotor de justiça, depois de 36 anos de serviço. Fui prefeito de Prudente, como você já disse, também fui vice-presidente da CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, que é a 4ª maior companhia ambiental do planeta. Fui professor durante 20 anos aproximadamente. Enfim, eu tive muitas atividades ao longo dessas últimas décadas. E agora começando uma nova, que é na advocacia ambiental. Só na área ambiental e urbanística, que é a área que eu dediquei a maior parte da minha vida para essa área. Então é isso. Tenho 3 filhos, todos estão morando fora de Prudente hoje. Só mesmo eu estou aqui, claro, com a minha família também, mas os meus filhos estão morando em São Paulo e Campinas. Olha só, já todos criados, já todos ainda tem uma adultos. na faculdade, a mais nova está na faculdade, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. O jovem Nelson Bugalho já está aposentado, porque jovem, ainda aparenta juventude. Sexagenário já. Poxa vida. Só não peguei a carteirinha de idoso, que eu não quero. Eu também, eu fiz 50 a pouco, mas as pessoas olham e falam assim, não, Sidmir não aparenta, não. Eu falei, aparenta 60. É brincadeira. Mas hoje o brasileiro está atingindo a longevidade, sim. Né? Vamos dizer, uma idade mais alcança aí os 80 bem ainda. Tomara. Mas vamos lá. Antes de ser prefeito, o senhor foi candidato a deputado federal em 2014. Quantos votos obteve na época? Primeira vez foi em 2010, na verdade. Em 2010. Primeira vez. Foram 36 mil votos. Em 2014, foram 49.981 mil votos. Poxa, e faltaram aí aproximadamente 1.500 votos para ser eleito deputado federal em 2014. Foi por muito pouco. Aí depois, em 2016, com o apoio do Tupã, me elegi prefeito. E durante o meu mandato de prefeito, aquela vaga, eu estava como suplente. Eu tive a oportunidade até de assumir. Mas eu era prefeito, então eu fiquei na prefeitura. E ser prefeito é um ônus muito grande para qualquer pessoa. Tá? Eu imagino. Eu digo assim que ser gestor público no Brasil, em qualquer nível de governança, municipal, estadual e federal, é um sacrifício muito grande, porque você se depara com inúmeros problemas que são problemas estruturais do Brasil, são problemas políticos do Brasil, e esses problemas estão presentes em todas as esferas de governança, principalmente, talvez, sobretudo na municipal. Porque aqui o eleitor fica mais próximo do prefeito, do vereador, nível estadual já mais difícil e federal mais difícil ainda. Então, nos municípios, é uma questão assim, é muito difícil você lidar, às vezes, com a insatisfação de umas pessoas e de outras, com a oposição que é feita ao governo, Mas isso faz parte do jogo. Infelizmente, o jogo funciona assim neste país. Eu acho que a grande dificuldade principalmente do executivo, porque o executivo é a figura principal, seja ele o prefeito, o governador ou o presidente. Ele depende do legislativo, seja a Câmara dos Vereadores, a Assembleia Estadual ou Federal,
e fica, às vezes, né, com essa dificuldade e toma porrada o tempo inteiro. Infelizmente, a maioria... Porque assim, como é que funciona? Isso em qualquer nível de governança, repito, Sim. não é só a nível municipal, não, tá? Uhum. O poder legislativo, muitas vezes, ele quer ser o executivo. Né? Aí criaram as verbas impositivas, por exemplo. Então, o vereador fala, eu quero que aplique aqui, quero que aplique ali. Né? Ele quer satisfazer o seu eleitor, o seu núcleo. Mas né? Bom, e isso é um problema. Isso é um problema, muitas vezes. E também, o legislativo não gosta de votar projetos impopulares. E o executivo se vê obrigado, muitas vezes, a mandar para o legislativo projetos impopulares, mas são necessários para a cidade, ou para o Estado, ou para o país. Sim. Né? E aí o que acontece? Não aprovam, e isso complica a vida da cidade no futuro. Sim. Tá? Então, muitas vezes eu mandei projetos impopulares para a Câmara. Eu sabia que não seriam aprovados, mas eu mandava assim mesmo, porque eu estava cumprindo a minha obrigação, o meu dever como gestor público. Eu tinha a obrigação de mandar aquilo. Não vai ser aprovado? Esse já não é um problema meu, é um problema do legislativo, se vão aprovar ou não. Sim. É claro que eu falo assim, não é um problema meu em termos, porque depois sobra Claro. para o gestor, para o município. Então, quando a gente mandou um projeto de lei, por exemplo, da revisão, da questão da taxa de iluminação pública, que Prudente era deficitário na minha época, isso já faz alguns anos, né? 500 mil por mês. Era deficitário. E você não pode ficar deficitário nessa conta. Você cobra da população e paga a conta e investe o que sobrar em melhoria na iluminação pública. Aí, na época, nós conseguimos aprovar uma lei com muito sacrifício na Câmara, né? Conseguimos a maioria dos votos para aprovação e passamos. Isso aí redundou em aumentos mínimos. A maioria da população continuava sem pagar nada, porque tem uma grande faixa que é isenta. Tá? Então, na minha conta, por exemplo, que na época eu pagava aí algo em torno de 800, 900 reais por mês de energia elétrica, de energia elétrica, porque tem uma série de fatores lá, mas sim, no frigir dos ovos, vinha na minha conta lá R$ 15 a mais. R$ 15 a mais hoje é o preço, talvez, de uma ou duas cervejas num bar. Sim. Mas nós conseguimos, então, fazer com que aquela conta ficasse no azul e não mais no vermelho. Sim. E com a sobra, haveria investimento Em melhorias. na iluminação pública da cidade. O que aconteceu? Alguns meses depois, alguns vereadores, né, não, vamos derrubar essa lei que nós mesmos aprovamos. Né? E derrubaram a lei. Para quê? O que aconteceu? Prudente está no escuro. Prudente está no escuro. Então... Eu vou aqui perto de você mesmo, nós estamos aqui perto do Prudente Shopping. Sim. Tem uma rua aqui onde eu faço atividade física ali, numa academia, o quarteirão inteiro apagado. E isso ocorre em inúmeros, centenas de pontos da cidade. A cidade está no escuro. Sim. Agora entrou uma nova empresa, espero que ela consiga reverter esse quadro, que é um quadro literalmente tenebroso. Ou seja, e isso começou com um erro da Câmara Municipal. Por que mexeram nisso aí? A conta ficou positiva. Exato. Né? Então, essas coisas dificultam a vida do gestor público. Está aqui. O senhor, como foi o impacto? Um promotor, de repente, assume a prefeitura. O promotor que tem a função, né, de cobrar, fiscalizar e, às vezes, até... Passa a ser fiscalizado e Passa a cobrado. ser fiscalizado. Como Você, foi esse impacto? Você de pedra, você vira vidraça. Exato. Não é verdade? Então, você é cobrado pela população, pelos vereadores, pela oposição, pelos amigos, por todo mundo você é cobrado. Ocorre que não é falta de vontade do gestor público em realizar as coisas. É claro que eu quero fazer o melhor pela minha cidade. Sim. Eu não quero ver buraco na rua, não quero ver luz queimada, eu quero o melhor para a minha cidade. Só que a gente se depara com duas situações. A primeira situação é a falta de recursos. Não tem recursos para isso. A segunda situação, às vezes você se depara dentro da administração pública, né, com
pessoas não muito capacitadas, pode ser comissionadas ou não, tá? Para o exercício de determinada atividade. Então, você se depara com essas duas situações. Mas o maior problema mesmo é a falta de recursos. Sim. Esse é um problema crônico aqui em Prudente. Prudente tem uma arrecadação muito baixa diante do seu tamanho, diante da sua complexidade. Na minha época, mais de 30% das pessoas não estavam pagando IPTU, que é uma das principais fontes de renda do município. Eu vou abordar esse assunto. Ótimo. Mas gostaria de fazer um adendo à sua fala. Então, desculpe interrompê-lo, mas claro. a capacitação. O comissionado, de repente, o executivo vai olhar e falar assim, meu amigo, sinto muito, eu te dei a oportunidade, achei que você tinha capacidade, mas estou cortando. O difícil é quando você pega um funcionário que é concursado, você não pode... Mas, às vezes, até com algum comissionado, eu mandei muitos comissionados embora, troquei muita gente, secretários, de outros níveis também de comissionados, e alguns você não teve tempo de trocar ainda, você ia trocar, enfim, ou por questões políticas. Esse é um grande problema de toda a administração pública brasileira, tá? Porque muitas vezes, sempre, na verdade, não é muitas vezes, sempre, todo prefeito, todo governador, todo presidente se vê, às vezes, amarrado por conta dos acordos políticos que ele teve que fazer, não só para se eleger, tá? Mas mesmo para você governar. É para você, principalmente, você governar. Veja o que está acontecendo hoje em nível federal. As ameaças do poder do presidente da Câmara ao presidente da República. Olha, a sua vida vai ficar difícil aqui. Quer dizer, então, isso acontece lá, acontece aqui também. E isso dificulta muito você administrar uma cidade. É muito difícil. Isso nos preocupa. Porque Prudente, dizer que Prudente é uma cidade linda, maravilhosa, segura e limpa... não é mais. Não tá? é mais, né? Porque a cidade está no escuro, a cidade está, me perdoe aí, mas está mal cuidada. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente tinha uma preocupação muito grande, principalmente com os principais acessos da cidade. A Avenida Washington Luiz, a Coronel Marcondes, Manuel Goulart, Brasil, enfim, essas que são as vias de entrada para a cidade. Nessas avenidas, nós fizemos um grande projeto de recuperação dos canteiros centrais, na Manuel Goulart, plantamos árvores em toda a extensão dessas avenidas. O que aconteceu? É claro que as árvores, muitas morrem, tem que haver a reposição. Eu não vi a reposição de nenhuma das árvores que foram mortas na Avenida Manuel Goulart, na Washington Luiz e nem na Coronel Marcondes. Até ali perto da prefeitura, está lá há anos já, desde que a gente saiu. Aqueles espaços que estão sem árvore, está sem plantar. O mato, às vezes, você se depara com mato em canteiro central, você não consegue visualizar o outro lado da rua. Então, o pedestre sofre por isso, o motorista sofre por isso. Então, infelizmente, a questão da limpeza, que é o básico da cidade, tá? Realmente está com um seríssimo problema Prudente desde o início dessa gestão. Tá? Nós citamos essa aí, mas qual a principal carência, o principal problema da nossa cidade, na sua visão, depois de ter passado pelo Executivo? Carência? Uma carência de dinheiro, eu acho. O município tem que arrecadar mais. Tá? O município, se o município arrecadar mais, evidentemente, ele consegue melhorar a saúde, melhorar a educação. Mas, por exemplo, uma carência. As nossas escolas, uma grande parte das nossas escolas estão sucateadas. Os prédios estão velhos, deteriorados, e são muitos prédios. São prédios, muitos deles o município recebeu do Estado. São escolas estaduais antigas. Sim. Né? Então, é claro que precisa passar por grandes reformas, mas aí esbarra sempre a questão, mas e o dinheiro para fazer isso? Não existe dinheiro para fazer isso aí. Nós tivemos, por exemplo, o programa Cidade Escola, que é o programa de educação em período integral das crianças em Prudente. Claro que não para todo mundo, não era para toda a rede, porque não há recursos para isso, né? Mas isso abrangia mais de 2.000 crianças. E parte dos recursos que vinha para manter o Cidade Escola vinha do governo federal. No nosso governo,
acho que foi em 2018, o governo federal simplesmente parou De mandar o dinheiro. E aí, falou, ó, município, se vira. Problema é seu. Como é que a gente ia manter, tal qual foi concebido, o programa Cidade Escola? É que outro dia eu vi o Tupã falando a esse respeito, num outro programa, e eu estou explicando aqui o porquê houve uma diminuição. Porque o governo federal não fez mais repasse. A gente teve que se virar nos 30 aqui. E a minha secretária de Educação, né, a Sônia Pellegrini, muito competente, ela conseguiu, junto com a sua equipe, resolvendo esses problemas aí. Fizemos vários convênios, né, para manter o programa Cidade Escola. É claro que ele foi afetado, foi por conta disso. Aí depois também veio pandemia, e aí você lembra como é que ficou, né? Aí... A arrecadação do município, que já não era boa, despencou mais ainda. Vários setores, muitos empresários fecharam as portas. E eu tenho que reconhecer que na época da pandemia, o governo federal mandou bastante dinheiro para os municípios, para suporte para os municípios. Mas a arrecadação do Prudente já vinha caindo. Lembra? Teve a greve dos caminhoneiros. Sim. O PIB 2015, 2016 caiu. Isso refletiu na arrecadação, nos repasses do governo federal nos anos seguintes. Nós enfrentamos muitos problemas. Nós tivemos um impeachment logo antes muitos do problemas. seu governo. E, aliás, então eu enfrentei greve de caminhoneiros, PIB baixo 2015, 2016, que afetou o repasse nos anos seguintes. Tive que pagar quase 200 milhões de dívidas em 4 anos. 200 milhões. 200. Tinha 2.000 ações, mais ou menos, de funcionários da prefeitura com precatório. A questão da previdência dos servidores. Isso aí consumia muito recurso do município. Depois, se não me engano, em 2019, apareceu no nosso colo uma conta de 36 milhões de reais da Sabesp. Porque, na época, aquela briga, que lembra que o Agripino brigou com a Sabesp? Sim. Ele deixou de pagar as contas de água dos prédios públicos. Isso gerou uma dívida para o município de 36 milhões de reais e chegou para a gente pagar. Theo, tem que pagar aqui, ó. Tem um mês para pagar. Aí, como nós vamos pagar? Não vamos pagar salário para pagar essa dívida? Tive que correr em São Paulo, foi uma luta, tratativa minha direta com o presidente da Sabesp na época, e depois de muita negociação, nós conseguimos reduzir a multa de 36 para 25 milhões, e esses 25 milhões pagar em 25 anos. Nossa. Ou seja, 100 mil por mês aproximadamente. Salvou a pátria, aqueles 36 lá. Porque senão ia virar um colapso. Não, porque só vinha conta. Só vinha conta para pagar. Então, não sobrava dinheiro mesmo para outros investimentos. Não sobrava dinheiro para outros investimentos. E em toda essa carência financeira, o que representa a folha de pagamento de funcionários, os funcionários públicos municipais, ela hoje, em consome porcentagem? quase toda a arrecadação do município. Poxa. E como investir, como melhorar o Não sobra município? nada para você investir. Agora, existe uma fórmula para a gente melhorar essa arrecadação, para a gente ter um caixa? Olha, primeiro acho assim que o contribuinte, o morador da cidade, quando ele tem alguma dificuldade, o primeiro imposto que ele deixa de pagar é o imposto municipal. Ele não vai pagar o IPTU, por exemplo. Né? Ele também, evidentemente, vai deixar de consumir mercadorias, né? Isso também afeta o ICMS, que o município é dono de metade do ICMS. Então, acho que assim, o munícipe tem que ter assim, a responsabilidade de bancar. Olha, eu vou pagar o IPTU do meu município, porque eu moro aqui. Esse IPTU é revertido exclusivamente dentro do município. Né? O ICMS que arrecada é metade do Estado, metade do município. O IPVA também é uma parte para o Estado, uma parte para o município, mas agora o IPTU não, o IPTU é do município. É direto. É nosso. ISS e o ISS IPTU também. Então, esse é um problema muito sério. Na época, né, as pessoas não sabem, né? A gente queria, qual que é a vocação? A vocação de Prudente, cadê as indústrias? Prudente não tem vocação industrial para aquela indústria que a gente... É a próxima pergunta. Prudente não tem vocação para a indústria tradicional, aquela que tem chaminézinha e tal. Não existe essa possibilidade em Prudente. Sabe por quê? Primeiro, esse tipo de indústria tem que ter corpos d'água, que são receptores de efluentes. Nós nem temos rios aqui perto. O rio Santo Anastácio a gente chama de rio em honra, em homenagem ao seu passado, porque ele é um córrego. Ele é um córrego, é um filete em alguns lugares. Um filete de água aqui no nosso município. Então, nós criamos a Fundação Inova Prudente.
né? Pouca gente sabe. Ali era, lembra, era a escola de curtimento de couro, que não tinha utilidade nenhuma. Era uma estrutura imensa, que tinha lá aulas de corte e costura, aulas que nós não acabamos. Nós transferimos essas aulas para o Fundo Social, que fez um excelente trabalho durante os nossos 4 anos, o Fundo Social de Solidariedade. E criamos lá a Fundação Inova Prudente, que é voltada para a área tecnológica, da indústria de tecnologia, tá? Que ela requer menos investimento, menos estruturas, mas cria muitos empregos. Tem bastante emprego nessa área. Criamos a Fundação Inova Prudente. Na época, o secretário é uma pessoa que entende de tudo disso, que é o Rogério Alessi. E o presidente da fundação foi o Bruno. Né? Então, nós criamos a fundação e ela começou a movimentar essa indústria de tecnologia na nossa cidade. Ela começou a movimentar. E inspirado em quê? Onde vocês buscaram essa inspiração? Em Barcelona. Em Barcelona. Em Barcelona. Nós fomos 3 vezes para Barcelona, numa feira de tecnologia lá. Fomos visitar também uma indústria que eu já conhecia do tempo de CETES, que ficava em Portugal, que é uma indústria de alta tecnologia. Nós fomos nesses lugares e criamos a Fundação Inova Prudente. É importante a sua participação aqui, porque as pessoas precisam dizer aquilo que fez, né? Como você disse, o executivo vira vidraça, mas não dão oportunidade para que as pessoas digam os benefícios que trouxeram à cidade. Eu, particularmente, trabalho vendo publicidade, tenho os meus programas, mas eu vendo publicidade em rádio, no meu site, há 26 anos. Então, eu ando em todos os segmentos comerciais. Então, eu sei que hoje nós temos uma indústria de drones em Presidente Prudente, que exporta, por exemplo, eu vi que eles prestam serviço e exportam para Israel. Poxa, que é referência em tecnologia no mundo. A indústria de som automotivo de Prudente e aqui é uma indústria de tecnologia. Exato. Esse tipo... Quando nós assumimos, nós tínhamos um problema com o Distrito Industrial Aquiles e Gabô. Estava parado. Tivemos que começar tudo do zero. Tinha sido feito um sorteio, entrega de lotes. A Justiça falou, não vale essa entrega de lotes. Não foi eu que fiz essa entrega. Tá? Aí a gente já estava com um projeto pronto, a gente já tinha construído, teve que voltar tudo para a estaca zero. Nós mandamos uma lei para a Câmara Municipal, criamos uma nova metodologia e seguindo criteriosamente a lei, nós conseguimos entregar o distrito Aquiles e Gabô. Ninguém contestou judicialmente a forma como nós fizemos. Fizemos da forma correta. Conhecimento. Fizemos da forma correta. Demorou um pouco para fazer, mas também demorou para dar garantia, segurança jurídica para quem ia ser contemplado por lote. Aliás, contemplado não. O município sempre deu lote, porque dá. Não, nós fizemos uma licitação. Entendi. Então, o industrial ele compra o lote, ele compra um preço menor, evidentemente, tem uma carência grande para pagar, mas ele está pagando pelo lote. Sim. Entendeu? Então, fizemos muita coisa na cidade que, infelizmente, a grande parte da população... E hoje a gente passa lá, nós realmente, vários barracões, várias empresas funcionando. E muitas de tecnologia. Tecnologia. Hoje eu almocei com um cliente, o Júlio é engenheiro da Tanca, que é uma empresa que produz emissora de cupom fiscal. Poxa, gera tantos empregos ali na Vila Marcondes, onde era a delegacia da Polícia Federal. Sim. Poxa, isso é um orgulho para nós. Sim, né? Mas eles já estão lá no Aquiles e Gabô. Isso. Então, foi o que eu ia chegar lá. Ele falou assim, hoje nós temos X funcionários e nós teremos aqui, a gente vai dobrar quando a gente for para lá, para o distrito. Sim. Quer dizer, uma empresa que vende para o Brasil inteiro. inteiro. Agora, vamos lá. A gente falou da indústria, né? Uma vez, prefeito, você enfrentou uma campanha, né? Críticas tem a turma das boas ideias, né? Pois eu sei bem que governar, como você já disse, não é fácil, porque você tem os acordos, você precisa do acordo para se eleger, depois você precisa dos acordos para conseguir dar continuidade. Da governabilidade. E aí, para você montar uma equipe, não é fácil, né? Porque assim, você busca aquelas pessoas que aparentemente são competentes,
Outras, de repente, chegaram por indicação e talvez você não se agrade muito, mas ele te surpreende porque aquele é competente e aquele que você esperava que era competente não é. Isso eu tive ótimas surpresas e também decepções, com essa questão da competência. Né? Então, teve gente que eu achei que não ia dar conta, não só deu conta, como até depois joguei para outras secretarias mais complexas. Né? Outros que achavam que tinha pessoa que tinha nome naquilo que fazia, mas como secretário, infelizmente, não revelou mesmo a competência. Naquilo que estava fazendo era competente, mas veio para ali. A gestão pública é diferente da gestão privada. Sim. O pessoal fala assim, eu vou levar para... Eu sou um gestor público, eu sou um empresário, eu vou levar o meu conhecimento lá e vou fazer... O que eu faço aqui na minha empresa, eu vou fazer no setor público. Não vai fazer. Ele pode ter, é claro que a experiência vai contribuir, vai colaborar, mas gestão pública é totalmente diferente da gestão privada. É totalmente diferente. Porque você não está só mexendo com o dinheiro dos outros, está mexendo com o dinheiro do povo. Dinheiro do povo, todo mundo dá palpite, mas não é só isso, né? Tem as amarras, tem muita lei, tudo que você faz é questionado, é muito complicado. É muito complicado. Eu entendo, porque eu tenho acompanhado muito. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que estou vendo agora também. Quando ninguém teve a coragem de mexer no camelódromo. Estava lá, o próximo assunto. Tinha perigo de incêndio, morrer gente lá, era uma gambiarra só tudo aquilo lá. Eu consegui o dinheiro para fazer aquilo lá. Fizemos uma licitação daquilo, do Atende Prudente e de um outro depois eu falo essa outra questão que o prefeito atual abandonou, mas nós fizemos aquilo lá. Infelizmente, a mesma empresa ganhou essas licitações, uma empresa que ninguém conhecia, de São Paulo, né? E nós começamos essas obras, se não me engano, no começo de 2020. Aí veio a pandemia. E para começar as obras foi aquela polêmica, né? Aquela luta, aquela guerra. Foi a luta para começar, porque ninguém queria sair. Enfim, foi uma luta. Foram meses de negociação com os boxistas. Aí, quando começou, veio a pandemia. Aí a empresa tinha dificuldade de receber material, de comprar material. Aí a obra que era para terminar em 6 meses, era para terminar em agosto, claro que ia atrasar. Né? Então, agosto, então tá. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, eu atrasei 4 meses, porque aqui acabou o meu mandato. Mas quando nós entregamos, estava toda a estrutura já montada, estava tudo lá já. A gente estava fazendo os boxes internos. Nós estamos em 2023, não é isso? Sim. Então, o atual governo tem 2 anos e meio de atraso na entrega do camelódromo que entregou agora. 2 anos e meio. 2 anos e meio. Foi 4 meses. 2 anos e meio. Ou seja, a culpa já não é mais sua. O Atende Prudente é a mesma história. O Atende Prudente é a mesma história. Então, é que eu fico ouvindo muitas vezes, culpa do governo anterior. Culpa do governo anterior, mentira. Cidade da Criança. Nós entregamos... A Cidade da Criança deixou de funcionar em 2020 por conta da pandemia. Mas tudo estava em perfeita ordem. Só não estava em perfeita ordem o tobogã, que está interditado desde muito tempo, antes de eu entrar na prefeitura, o tobogã e o teleférico. Esse é mais tempo ainda. O tobogã tinha dinheiro, foi feita a licitação. É que uma empresa que perdeu, ficou em segundo lugar, contestou em juízo e ficou anos discutindo isso aí. O resto estava funcionando. Aí depois de 1 ano e 4 meses do atual governo, veio o secretário Padilha, não, largaram tudo abandonado. Mentira. É mentira. Tudo podia funcionar. Tá? Então, a incompetência do atual gestor lá, que não conseguiu colocar a Cidade da Criança em funcionamento. Porque com a gente funcionava. Inclusive, nós fizemos uma reforma, pintamos todas as piscinas e tudo mais. Agora, vem colocar a culpa no governo anterior? Pelo amor de Deus, já estamos no 3º ano de governo. Essa é a importância. Para de falar a importância desse programa, e o objetivo desse programa é esse. É tentar trazer soluções e também te dar o direito de resposta de se defender. Isso é muito importante para nós aqui. Eu ouço isso todo dia, toda entrevista. O governo anterior... Para com isso, gente. Deve ser revoltante. Mas vamos lá, vou fazer uma pequena pausa, porque eu vou falar dos nossos patrocinadores, vou falar daqueles amigos que acreditam no programa, vou falar da Brokers, assuntos imobiliários, soluções imobiliárias, do meu amigo Juliano, da sua esposa Dani, toda a equipe, são 16
corretores de imóveis ali, para que possa bem atendê-lo. Você que vai comprar ou vender um imóvel, procura a Brokers e Companhia, Soluções Imobiliárias, que fica na rua Assis Chateaubriand, número 185, em Presidente Prudente. O telefone é o 18 99825 0678. Você vai fazer um bom negócio no setor imobiliário, procurando a Brokers e Companhia Soluções Imobiliárias. Se você tem encomendas, se você tem uma empresa e manda encomendas para fora e para qualquer lugar, você vai procurar a Jadlog, a sua encomenda de primeira classe. Coletamos e entregamos as mercadorias do seu e-commerce. Envie documentos e pequenas encomendas para mais de 150 países com a Jadlog. O telefone da Jadlog para Prudente e região é o 18 3916 6711. Repetindo, 18 3916 6711, Jadlog. Vou falar do JJ Cabeleireiros, Barbearia e Cabeleireiros e Barbearia, do meu amigo Juliano e José Antônio, que fica ali na rua Tenente Nicolau Maffei, número 1120, é o endereço do JJ Cabeleireiros. Tá? Então, você precisou fazer cabelo, barba, Rua Tenente Nicolau Maffei, número 1120. O senhor corta cabelo lá? Conhece o José Antônio, Juliano? Conheço, mas não conheço, não corto lá. Não corta lá? Tem pouco cabelo também tá aqui. Bom, Tem tá um pouco joia. mais que você só. Mas são 26 anos de experiência, ambos têm a excelência no trabalho aí, no corte de cabelo e barba. Mas vamos continuar. Agora vamos falar de polêmica. Nós já começamos uma polêmica aí, né? Falando do camelódromo, já falamos do Parque Aquático da Cidade da Criança. Transporte coletivo, o senhor enfrentou aí uma barra, né? Quando eu assumi a prefeitura, nós tínhamos 2 empresas aqui operando em situações muito precárias, ônibus velhos, tudo mais. Tá. E essas 2 empresas estavam tinham os seus não houve licitação na contratação dela muitos anos atrás. Então o contrato vinha sendo prorrogado, se não me engano, a cada 6 meses durante muitos anos. E isso estava irregular. Então nós fizemos uma licitação. Nessa licitação, se não me engano, teve 3 empresas interessadas e ganhou uma, evidentemente. Né? Então, ela cumpriu o edital, o contrato que ela foi assinou proposto com a prefeitura. E o edital seguiu uma lei de 2015. Tá? Bom, isso foi, se não me engano, em começo de 2018 que ela começou a operar. Não lembro exatamente agora quando foi 2019. Não lembro exatamente Já era agora. Não, era outra. Era Prudente Urbano. Prudente né? Urbano. Prudente Urbano. Bom, aí, claro, ainda apresentava alguns problemas, só que aí vem a pandemia. Quando vem a pandemia, aí a vaca foi pro brejo, infelizmente. A maioria não dos foi segmentos. só aqui. Só o delivery que se deu bem. Transporte coletivo em todo o Brasil sofreu muito. Por quê? Porque não é como está sendo a SOL foi contratada hoje, que é por quilômetro rodado. A lei previa outra coisa. Fala, olha, é por passageiro. Tá? Então, se não me engano, havia previsão de 45 mil usuários dia. Caiu para 9, 6 mil. Nossa. Como é que a empresa realmente ia pagar seus funcionários, manutenção dos ônibus, com arrecadação que caiu assim 80%. Acho que combustíveis estavam subindo já Combustível nessa época. subindo, enfim, era tudo complicado. E na época, até eu tentei 2 ou 3 vezes, mandei projeto para a Câmara, vamos aqui isentar por um período o ISS, que era pouco também, não ia resolver também assim grande coisa, mas ajudava um pouco. O ISS da empresa. Não aprovaram. Não aprovaram. Não aprovaram. E agora contratam... E tome paulada. O prefeito que é culpado, o prefeito é incompetente, a conversa aí contratam a empresa que está aí hoje de uma outra forma, que é o sonho de qualquer empresa, na verdade. Você ganha por quilômetro rodado, ou seja, se você tiver um passageiro ou 40 100 passageiros, você vai ganhar do mesmo jeito. Melhor que tenha um, né? Vai andar leve no ônibus, não vai forçar. Eu não acho que está errado assim, porque o transporte coletivo ele tem que ter realmente incentivo, né, patrocínio do poder público, infelizmente. Sim. Tem que ser assim. Mas é porque, então, me aprovaram isso lá atrás, quando a empresa que ganhou uma licitação pedia uma ajuda e não aprovaram. Mas ainda assim nós ouvimos, agora é a SOL, nós estamos ouvindo muita reclamação.
Né? E eu acho que não tem razão de ser, porque a empresa não pode reclamar, né? Porque reclamar por quê? Se ela ganha por quilômetro rodado. É o que eu acabei de falar. Se andar com um passageiro ou 40, está ganhando do mesmo jeito. Mas eu tenho uma opinião sobre o transporte público. Claro que nós temos linhas que atravessam a cidade. Então, uma sai do Ana Jacinta, vai lá para a Zona Leste, outra para a Zona Oeste, mas algumas linhas precisavam, como outras cidades, como Marília, São José do Rio Preto, Maringá, mais próximas tem um terminal urbano, onde o ônibus entra, o passageiro, para entrar ali, passa por uma catraca. Então, ele pode descer de um ônibus e passar para outro com aquela mesma passagem. Né? Por que não esse modelo imprudente? Ninguém nunca pensou isso? Isso aí tinha um estudo que foi feito no governo anterior ainda, né? Inclusive com a localização dos, como é que chama, dos terminais urbanos. Sim. Então foi feito isso lá atrás. Havia previsão de muita coisa, só que não deu para colocar na prática aquilo lá, porque ele era complexo. A tarifa ia ficar muito cara, muito cara. Que na minha época, vamos fazer a licitação, vamos colocar ar-condicionado no ônibus. Eu queria colocar na licitação isso aí. Mas aí foi orientado, a tarifa vai daqui vai para lá. E como é que fica? Porque assim, alguém está pagando essa conta. Alguém pagava essa conta lá, no caso. Sim. Tem um monte de gente com isenção, não paga. Não, aquele não paga, mas quem usa paga. Sim. Paga por aquele que não tá pagando, entendeu? Alguém está pagando sempre a conta. Sim. Então, o transporte coletivo é uma questão realmente complicada, mas não é só imprudente, não, viu? Isso é em todo lugar. Agora, se Prudente tivesse uma arrecadação realmente... Se a gente for lembrar, aquelas manifestações que foram as primeiras grandes manifestações dos últimos anos, por causa de 20 centavos na passagem do transporte público em São Paulo. E aquilo que se propagou foi por ocasião da Copa das Confederações. Né? Aí foi Rio de Janeiro, Brasília, tal. Foi a primeira grande invasão no Congresso Nacional, lembra disso? Sim. E não tinha nenhuma figura... O transporte coletivo no Brasil só vai funcionar se o poder público bancar. Tá? Infelizmente. Igual isso acontece em muitos países europeus, tá? Você até paga lá, mas tem o maior, quem segura as pontas é o poder público. Só que para o poder público fazer isso, tem que ter arrecadação. Sim. Tem que ter dinheiro para fazer isso aí. Sem dinheiro, não tem como fazer Mas nada. aí eu digo o seguinte, a arrecadação a gente tem muita aqui. O grande problema são os vazamentos, né? Nós temos os reservatórios todos cheios de vazamentos. Tem muita perda, mas a arrecadação prudente é muito ruim. Né? Olha, eu vou dizer, hoje a arrecadação, o orçamento prudente está o quê? Em 800 milhões? Não sei, 800, 900 Qual milhões. seria o ideal? O ideal? Eu calculo que 1 bi e 100, 1 bi e 200. A diferença não é tão grande. 300 milhões? 200? 50%. Não, eu estou falando de 200, 300 milhões. Tá? Se você pega as cidades do Porto Prudente, que são cidades mais próximas de São Paulo, vai ver a arrecadação desses municípios. É 2, 3 vezes o que arrecada Prudente. Com população, às vezes, menor que a de Prudente. Isso aí se deve a? Se deve. Primeiro, muita gente não paga tributo, mas se deve também à ausência de mais empresas na cidade. Tá? Porque isso aí traz arrecadação. Tá? Então, hoje a nossa economia imprudente, ela é fundamentalmente, ela vive do comércio. Sim. É comércio aqui. Comércio e prestação de serviço. Eu discuto muito a qualidade, principalmente nesse caso, do secretário de Desenvolvimento Econômico. Você acabou de dizer sobre Rogério Alessi, é isso? Ele era o secretário de Tecnologia. Tecnologia, tá. O secretário de Desenvolvimento Econômico, ele tem que estudar as características, na minha opinião, não estou dizendo que o seu não faz, o atual não faz, mas eu acho assim, o executivo está ali, nomeou, o cara tem que mostrar serviço. Mas olha, eu vou falar uma coisa, não estou me referindo nem ao secretário A ou B, estou falando da minha gestão lá, não estou falando da atual nem da outra, tá? Mas eu falava, vocês têm que pôr aqui a pastinha embaixo do braço e sair de Prudente em busca de ideias ou de algumas outras coisas, tá? Então, isso aí eu falava para alguns que poderiam, evidentemente, ter feito isso. Infelizmente, não fizeram. Tá? Então, eu, assim, mexi em algumas coisas, outras não mexi, admito a minha culpa por conta disso, tá? Mas aqueles que se mexeram trouxeram novidades para cá, como, por exemplo, o nosso secretário de Tecnologia.
Tá? Isso é. Então, fica aí a dica. O primeiro objetivo desse programa aqui é ouvir isso. É ouvir que as pessoas têm que se mexer, têm que trazer ideias. Não basta estar num cargo. Faça jus ao cargo que você ocupa, ao salário que você recebe, à confiança que outro, qualquer um outro prefeito deposita em você, secretário, para que possa trazer recursos para a nossa cidade, para que possa melhorar a arrecadação, a qualidade de vida, eu digo, o ganho, né? Possa melhorar o ganho da sua população, porque quando você tem indústria, você tem, notoriamente, o ganho é outro. E Tá? uma coisa que eu gostaria de enfatizar aqui, porque a gente tem que reconhecer as qualidades das pessoas. Né? Sim. Quando eu assumi a prefeitura tinha um bom dinheiro em caixa. É que depois vieram aquelas crises. Depois, no ano seguinte, a arrecadação despencou, greve de caminhoneiros, pandemia. Mas quando o Tupã sai, termina o mandato, ele termina o mandato e deixa a prefeitura com as contas sanadas. Com as contas em ordem. Tá? Com as contas em ordem. Então, isso aí é algo que tem que ser reconhecido. Foi um grande gestor. Sim. Pandemia foi algo... Uma coisa que ninguém sabia lidar com isso, né? O prefeito não sabia, o governador não sabia, o presidente não sabia. Ninguém sabia, é uma novidade. Nem Como os que ia médicos fazer? sabiam. Ninguém sabia nada. Aí a gente tinha que fechar comércio. Pô, a gente fechava com dor no coração. Imagino. O prefeito, ninguém gostava de baixar um decreto lá, era horrível isso. Olha, eu fiz uma entrevista durante a pandemia e um dia fui visitar um determinado comerciante. Ele falou, virou as costas, não, você fez uma entrevista com o promotor que fecha as portas. Aí eu fiquei assim, que eu tinha que ouvir os dois lados. Eu tinha que dar voz a quem recebe... Ainda falei com o promotor na época assim, o senhor toma algumas medidas impopulares? Ou seja, ele estava na pasta dele, ele não é o cara que vai pedir voto, ele não precisa ser popular, né? Ele tem que ser correto. Né? E você não só fechava o comércio, mas você tinha que ir em hospitais, né? Você via gente morrendo, você via gente pedindo vaga em hospital. Mas você viu, na época, uma coisa que as pessoas esquecem também, a UPA da Zona Norte, quem inaugurou foi a gente. Só tinha um prédio lá. Sim. O prédio do custo de uma UPA é o mais barato. O mais barato. Quando eu assumi a prefeitura, o prédio estava pronto, mas os equipamentos não estavam comprados. As pessoas que iam trabalhar não estavam contratadas. Então, a gente abriu a UPA da Zona Norte. Tá? São equipamentos caríssimos, os insumos para gerir esses e as pessoas para trabalhar lá, essa é cara. Então, a UPA da Zona Norte foi inaugurada na minha gestão. Uma outra questão que nós terminamos, que havia talvez 10 anos ou mais, ou menos, um pouco menos, que estava lá empacado, o Centro Olímpico. Nós conseguimos concluir o Centro Olímpico também. Eu lembro dessa imagem. O doutor pulando de calça jeans na piscina é o tanque de salto ornamental. Uma outra coisa que eu falo também é o seguinte, eu andava aqui para os distritos, né? Então, era uma estrada toda esburacada, as pessoas reclamando, acidentes. Boa parte da produção agrícola de Prudente, ou quase toda a produção agrícola de Prudente, sai desse lado. Sai da Zona Norte. Então, eu também não aguentava mais o padre Tucci, não, o padre Alex. Alex, doutor Nelson, furei mais um pneu aqui, o senhor vai pagar. Né? Mas aquilo lá fazia 30 anos que não era recapeado. E eu ouvi um elogio quanto a isso. E fizemos lá, recapeamos de Montalvão, até Montalvão o Tupã tinha recapeado já. Então, de Montalvão até o último distrito, nós recapeamos. Isso. É melhor. Nós recapeamos tudo. Foram 10 milhões de reais para fazer aquele recapeamento lá. Então, eu vou fazer aqui, eu vou dar o recado. O polaco do açougue lá no Montalvão. O polaco ficou revoltado porque o polaco foi lá conferir na urna a porcentagem de votos que o senhor teve naquela região. Falou, povo é ingrato, porque ninguém tinha feito, ele veio e recapeou. E eu lutei por isso. Tal. Então, o polaco é um cara muito leal. Vai um abraço aqui para o polaco, que é uma grande figura, né? Eu compro carne lá. Uma pessoa sensacional. É um capricho. Qualquer hora eu vou te visitar aí, polaco. Tá. O senhor tem pretensão de se candidatar novamente? Não. Vou cuidar da minha vida agora. Tá jóia, tá certo. A gente... eu sinto, sabe que eu nunca vou me candidatar. Eu trabalho em campanhas, eu peço voto, quando eu confio na pessoa, confio no projeto, eu
corro atrás e sou leal. Mas eu vejo a decepção quando a pessoa procura fazer um trabalho honesto e aí depois no final tenta uma reeleição e tal, e aí a decepção é muito grande. Como eu disse, eu vou cuidar da minha vida, não tenho nenhuma pretensão política. Não quer dizer que eu vou ficar assim afastado, né, das discussões políticas. Posso até participar. Eu ainda estou filiado ao PSDB. Sim. Participo, né, de algumas discussões lá. Tenho o deputado Mauro Bragato como um grande amigo. Né? Alguém que fez muito pela região. Né? Às vezes também converso com o Tupã e com outras pessoas ligadas à política, enfim, mas ser candidato não mais. Tá. Qual conselho daria para o próximo prefeito? É difícil dar conselho. Primeiro porque vai depender muito de quem ganhar essa eleição. Né? Talvez alguns nem precisem de conselhos. Mas hoje, o prefeito Ed também está enfrentando essas dificuldades com a questão de arrecadação. Né? Não aconteceu só comigo, acontece com ele também. E hoje tem muito menos dinheiro do que tinha antigamente. Então, você tem que governar com pouco dinheiro. E isso é difícil. Então, mas o que eu aconselho assim tudo bem, se você quer se reeleger, seja populista. Né? Seja populista, fala o que o povo gosta de ouvir, promete um monte de coisa. Populista é isso. Eu nunca fui populista. Acho que talvez aí foi, entre aspas, a minha falha como político. Mas se eu depender disso, ou dependesse disso para continuar político, eu não faria isso jamais. Esse é o motivo que eu nunca vou me candidatar. Acho que tem que falar a verdade, tem que ser claro. Não adianta ficar prometendo o que você sabe que você não vai cumprir. Então, assim, conselho para o próximo prefeito é que ele cumpra aquilo que ele prometeu. Claro, às vezes ele não vai conseguir cumprir tudo, porque durante a gestão, ocorrem problemas. Sim. Como eu tive, greve de caminhoneiros, pandemia, enfim, e pode acontecer outros problemas, né, que não é exatamente esses. Um monte de precatório chegando para a gente pagar, que a gente veio do nada, vinha do nada, não tinha previsão disso aí. Então, eu tenho X para esse mês. Não tenho, tinha um monte, aparecia um monte. Então, são essas coisas que atrapalham a gestão pública, né? Então, assim, tem que estar pé no chão. Acho que na próxima campanha, acho que os candidatos que estão se descortinando aí, eles têm que ter assim a responsabilidade de falar a verdade do que eles realmente poderão fazer. Sim. Né? Porque teve gente aí que falou, não, isso aqui é fácil. Eu vi algumas entrevistas de campanha. Não, isso aqui eu vou resolver fácil, isso aqui vai ser fácil. Fácil? Não está sendo nada fácil agora. Porque não é fácil. Então não vem falar que é fácil, porque ser gestor público no município é muito difícil. Acho que o pior emprego do Brasil é ser prefeito. Mas você vê um monte de gente querendo. Eu não quero, não. Faça suas considerações finais. Eu agradeço aí, parabéns pelo programa, Sidmir, você se revela sempre um ótimo entrevistador. É isso. Né? O tema realmente, acho que às vezes a gente vai se exaltando aqui, falando, né? Principalmente, eu acho que eu fiquei assim quando eu lembro, né, que ficam querendo responsabilizar a gestão anterior. Acusações infundadas, né? Problemas que já está indo para o último ano, ainda esquece da gente. Olha para frente, né? Olha para frente. Não olha para trás. Se olhar para trás, tem 2 anos e meio para trás aí que nasceu, não. Exatamente. Então, mas assim. Não estou criticando, não, tá? Só estou dizendo. Mas eu estou falando aqui. Se por acaso alguém se sentiu assim atingido pelo que eu falei, né? Por favor, dê a oportunidade da pessoa se manifestar. Tá joia. Mas eu agradeço a atenção, parabéns pelo programa e eu espero que você continue fazendo essas entrevistas com outras pessoas que vivenciam a nossa amada Prudente. Tá joia. Nós temos aí uma sequência de bons nomes que podem discutir Prudente, que podem oferecer soluções, que podem trazer soluções. Muito obrigado pela sua presença. É um grande prazer conversar com alguém que tem muito conhecimento não só de Presidente Prudente, mas de soluções para o Estado, para o Brasil, quem sabe, né? E que talvez, quem sabe, isso pode reverter essa opinião de não se candidatar mais. Eu acho que tem muito a oferecer ainda para a nossa população. Mas para fechar, eu vou falar dos nossos parceiros, nossos patrocinadores.
Eu vou começar falando da Brokers Soluções Imobiliárias. A Brokers, que fica ali na rua Assis Chateaubriand, número 1185, próximo ao supermercado Avenida da Coronel Marcondes, para baixo da Santa Casa ali, né? O telefone é o 18 Ali você vai comprar ou vender o seu imóvel, né? Você que procura alguém de confiança para fazer esse trabalho para você, você vai encontrar na Brokers e Companhia Soluções Imobiliárias. A Jadlog leva a sua encomenda em primeira classe. Tá? Coletamos e entregamos as mercadorias do seu e-commerce e você também pode enviar seus documentos e pequenas encomendas para mais de 150 países. O telefone da Jadlog para Prudente região é o 18-3916-6711. É o telefone da Jadlog. E o JJ Cabeleireiros, o Juliano e o José Antônio, nossos parceiros que fica ali na rua Tenente Nicolau Maffei, número 1120. Cabeleireiros, barbeiros, que vai fazer você ficar alinhado aí com o seu corte de cabelo, corte de barba. E são pessoas que têm mais de 26 anos ali, que tem um ambiente climatizado, tem um cafezinho, tem uma água gelada. Se quiser, tem até uma cervejinha lá, que eu sei. Tá? Então você procura o JJ Cabeleireiros. Muito obrigado. Você que gostou, comente aí embaixo dos nossos vídeos, deixe seu like e inscreva-se no canal no YouTube e acesse também cvnews247.com, é o endereço do Conexão Verdade, é o cvnews247.com. Conexão Verdade, nós temos notícias todos os dias atualizadas da nossa região, da nossa cidade, nossa região, do Brasil e do mundo. Conexão Verdade, como o nome já diz, nós procuramos trazer a verdade sobre a notícia. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado a vocês que nos acompanham. Obrigado, Ricardo Barcelos, que é um excelente profissional aí na técnica.